Segundo, já não analisamos como Freud o fazia, mas damos continuidade a seu trabalho no sentido de tornar o homem responsável por seu gozo. Temos uma nova clínica que trata os sintomas da contemporaneidade, em que o outro não existe. Não estamos aqui diante de sujeitos antiéticos para os quais o outro não existe. É o outro com O maiúsculo, não é? Que é, em psicanálise lacaniana, o outrem, o senso comum. E é isso que é recusado, né? Mas não é só isso que é recusado, porque, penso eu, o que também é recusado é a possibilidade de aceder a um outro que não seja fantasmático, não é? Bom, então, eu fiz esse parênteses para dizer que essa afirmação do sujeito que eu estou aqui fazendo para expor a linha do Forbes, que é a linha do segundo Lacan, está claramente posta no livro do próprio Forbes. E depois, eu queria aí justamente repisar que tudo isso, toda essa precedência do sujeito, aparece aí no teu livro, não porque o Lacan seja um sujeito antiético, ou você, mas porque em psicanálise lacaniana, como de resto em psicanálise freudiana, não é? O outro é sempre fantasmático, tanto quanto o eu está sempre atravessado pelo outro. Quer dizer, não tem fronteiras seguras, confortáveis, cômodas nessas formações. Né? E, nesse sentido, só o que se pode reconhecer é o fantasma, não é? Ou o que só pode ser uma aventura subjetiva, não é? Afirmação, portanto, do sujeito. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, voltando ao anterior, eu acho que este livro briga lindamente com uma outra linha, que é a linha da responsabilidade pelo outro. Olhem que formulação. Uma outra linha que é a linha da responsabilidade pelo outro. Eu também gosto de formulações. Bom, uma outra linha, é preciso que se diga que cruza Freud com Marx, e se desenrola sob o prestígio das ciências sociais no país, que é uma linha que nos vem dizer que o que está colocado hoje para a psicanálise são os sintomas contemporâneos que nascem do ego inflado, ou do muito ego. Numa sociedade violenta de consumo, em que pessoas se tornaram livres, em que as pessoas se tornaram livres para viver segundo os seus desejos, mas por isso mesmo se transformaram em desejos ambulantes, né? Que não se ancoram em parte alguma. O Lacan vai dizer, mas o desejo ambulante pode ancorar-se na palavra estranha de cada qual, não é? Mas aqui, então, nós temos visto, né, as pessoas se tornaram livres para viver segundo os seus desejos e, por isso mesmo, se transformaram em desejo que não se ancora em parte alguma. A ideia de que não se ancora em parte alguma é porque essa parte alguma busca-se fora, não é? No outrem. Bom, é toda uma outra visão do desbossolamento para a qual o desafio de uma arte da psicanálise hoje seria... Antes que levar o sujeito a reconhecer-se gozosamente na sua diferença, cravando a sua palavra, ou cifrando a sua estranheza, como um artista de si mesmo? Bom, e aqui é impossível não lembrar o quanto a psicanálise do Lacan é insuflada pelos poetas, principalmente de vanguarda, que o cercaram. O Lacan tendo sido ele mesmo pertencente a todas as vanguardas surrealistas e as diásporas surrealistas do seu momento, não é isso? Ele tinha orgulho de dizer de vez em quando, aqui e ali, eu fui do movimento surrealista. Então, ancorar-se em si mesmo, ancorar-se na sua palavra, ou cifrar a sua estranheza como um artista de si mesmo, tem a ver com isso. Isso antes que, voltando a outra linha, levar o sujeito... antes que... eu vinha dizendo o seguinte, uma linha é toda uma outra visão do desbossolamento, para a qual o desafio de uma arte da psicanálise seria hoje, antes que essa cravar a sua palavra, ou entronizar o sujeito, levá-lo, depois de reconhecer-se como sujeito, depois de uma boa análise, ou levá-lo, por reconhecer-se como sujeito, ao reconhecimento da diferença em que repousa a alteridade. Bom, aqui eu faço um parênteses também, para dizer que eu estou simplificando bastante, porque eu não estou falando aqui em diferença sexual, quando para a psicanálise o outro, a alteridade, a diferença é sempre no limite sexual, né?
Bom, mas eu não vou trazer isso a campo aqui, mas dizer que, então, existe aí um pensamento a respeito da responsabilidade ou da ética da psicanálise, para o qual pensamento o sujeito deve, sim, claro, reconhecer-se a si mesmo, é a linha da cura, é a linha da análise da cura possível, e por reconhecer-se a si mesmo, poder reconhecer o outro. Né? Aqui nesta outra perspectiva, reencontrar a bússola supõe aprender a sair de si depois de ter entrado em si. Como a Maria Rita Kell, por exemplo, diz conclusivamente neste seu volume, que já tem 10 anos de estrada, de 2002, que faz toda uma reflexão sobre o mesmo tema que é o seu, responsabilidade inconsciente, com outro nome, sob outro título. Eu queria ler aqui o fecho do livro da minha amiga Maria Rita Kell, com quem eu discuto essas questões lá na PUC. Ela diz o seguinte, a título conclusivo aqui, no seu Sobre Ética em Psicanálise, que é então, de 2002. Se a psicanálise tem condições de propor um valor que ocupe o lugar deixado vazio pelo bem supremo na modernidade, está falando da perda da autoridade. O bem supremo, esse bem é a alteridade. Se há um valor, esse valor é a alteridade. Para além do que a clínica psicanalítica pode propor como uma ética na condução da cura dos analisandos, o corpo teórico da psicanálise tem condições de sustentar, com base em tudo o que apresentei ao longo deste livro, que a aceitação do outro em sua semelhança na diferença é condição essencial para se construir alguma proposta ética para os tempos atuais. A aceitação do outro. Bom, eu queria, isso tudo, então, como eu estava dizendo na abertura, são bolas jogadas para o seu rebatimento, para que você fale dessas coisas que são o teu tema no livro aqui ainda essa noite. E queria dizer que eu me preparei para fechar aqui nesse ponto de propósito a minha pequena resenha, para terminar aqui com esse fecho da Maria Rita, para tomar justamente essa tensão teórica como mais um diferencial interessante do teu livro. Quer dizer, viver dessa tensão, mais um diferencial. Pronto. Como mais um diferencial interessante. Afinal, os mundos opostos se iluminam mutuamente. E, fora isso, eu acabo de ler, e com isso eu termino, num texto do Renato Giannini, que está numa revista chamada Filosofia, que a gente compra nas bancas de jornal, que ele sempre sugere aos alunos que, ao invés de partir para trabalhar um autor, eles pensem sempre em comparar dois autores, que isso é sempre muito mais interessante e evita dogmatismos, estreitamentos, etc. A minha ideia é essa. Eu trouxe a título de comparação para mostrar, eu fiz isso. Eu comparei dois autores, ambos respeitáveis, linhas diferentes, numa interessante tensão, e com essa evocação, eu queria, terminando, te dizer, Forbes, que eu não quero de modo nenhum obrigá-lo a dialogar com este ou aquele psicanalista brasileiro hoje, mas a atenção, novamente, foi trazida para melhor resenhar teu livro, mas com isso eu acho que eu queria, sim, convidá-lo, se você quiser, a fazer uma coisa que você não faz no seu livro, falar um pouco de como você se vê no campo da psicanálise brasileira, como representante dissidente deste dissidente congênito que é o Lacan.